Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Juliene Couto, falo aqui do Colégio Metropolitano, faço parte da coordenação pedagógica e hoje eu estou aqui no Metrocast com as pessoas convidadas para falar de um projeto muito importante. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse projeto, eu quero apresentar as pessoas que estão comigo, tá bom? Então estou aqui com o Cláudio Bento, com a Rita Dino e com a Ana Luísa Vicente. E aí eu vou deixar que eles se apresentem para depois eu vir falando um pouquinho sobre o projeto. Na ordem? Pode ser, Cláudio. Então, beleza. Sou o Cláudio Bento, eu faço parte da Junior Achievement, estou como supervisor de projetos dentro da Junior Achievement, responsável por esse programa maravilhoso chamado Mini Empresa. Rita? Meu nome é Rita Dino, eu sou coordenadora de operações no Shopping Flamboyant, já participo desse projeto aí, já estou indo para o 3º ano, né? Participando, assim, onde a gente é muito enriquecedor, maravilhoso, tanto para nós quanto para os jovens também. Meu nome é Ana Luísa Vicente, eu sou do 2º ano do Colégio Metropolitano e eu estou participando do projeto Mini Empresa. Dentro dele, eu sou a diretora de produção. Isso. Gente, a JA, como o Cláudio disse, a Junior Achievement. Hoje Fica fácil, só lembrar de um espirro. Achievement. Gente, fácil de lembrar. Não, hoje aqui eu vou usar o meu inglês. Achievement. Isso. Faz um espirro. JA, o apelido, para ficar mais fácil para todo mundo. Viabilizar a conversa. Estava olhando, o Cláudio, ela foi fundada em 1919. Exato. Né? Tem muito tempo, mais de um 105 anos, né? A gente faz 106 esse ano. Isso. E eu vi que aqui no Brasil já tem 40 anos e tem mais de 100 países que tem esse projeto. 115 países. 115? Exato. A gente está, graças a Deus aí, né, por conta da educação, que é um meio que a gente tem de fortalecer o futuro desses jovens, né? Uhum. A gente conseguiu expandir e continua em expansão, graças a Deus. Muito bacana. E a JA, eu estava vendo também, fazendo essa pesquisa, que ela está entre as 10 melhores organizações de bem-estar social do mundo, pelo ranking do Detail Good, se pronuncia? Eu não sei. Eu não sabia desse ranking. Chama Detail Good. Legal. Não sei se é essa pronúncia. Eu sei que a JA está no 6º lugar desde 2023. Então, pense, de todas as organizações de bem-estar social do mundo, a JA ela está desde 2023 no 6º lugar. E aqui em Goiânia, a JA está desde 2002, né? Exato. E já com mais de 14 mil voluntários e 240 mil jovens que participaram desse projeto. É muita gente. A gente tem outra informação aí que nós estamos na 3ª indicação ao Prêmio Nobel da Paz, né? Isso é muito importante para a gente, porque a educação, né, faz com que o jovem tome mais consciência e tenha aí essa responsabilidade no convívio da sociedade, reduzindo, então, na verdade, propagando a paz, né, com esse sentido. Claro, já que você já comentou sobre a questão do Prêmio Nobel da Paz, e eu estava vendo que na JA não é somente esse projeto que tem do Mini Empresa. Então, assim, eu falei que eu ia apresentar um Mini Empresa aqui. Então, o Mini Empresa, o Cláudio já poderia falar com maior propriedade, ele é um dos projetos que tem dentro da JA. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é a JA, o que é a JA, antes da gente ir lá para o Mini Empresa. Legal. A JA é uma ONG, né, ou seja, ela não tem fim lucrativo, que tem a missão de levar aí educação empreendedora, mercado financeiro, né, mercado de trabalho, sustentabilidade, economia, levar isso aos jovens com o propósito de auxiliar ele, né, nessa fase que ele tem pressão para decisões, né, geralmente o jovem está aí na fase que os pais questionam o que vai ser no futuro, a escola questiona isso, né, ele se questiona, então fica com esse peso e para auxiliá-lo, né, nas tomadas de decisões, ter decisões mais assertivas, a gente auxilia eles no desenvolvimento de habilidades, não só socioemocionais, como técnicas também, como Mini Empresa ensina. Uhum. E já falando nisso, já que você já puxou para a questão do projeto, e qual que é a finalidade do Mini Empresa nisso? Pensando somente o Mini Empresa com esse projeto. Beleza, o Mini Empresa ele foi o primeiro projeto da JA, então ele surgiu em 1919, na verdade foram 2 empresários, né, que já eram grandes empresários,
que perceberam nos filhos a dificuldade de desenvolver a habilidade que o mercado de trabalho precisa, né? Que é trabalho em equipe, liderança, assumir essas responsabilidades. Então, visando isso, eles criaram aí para que tenha uma vivência prática, né? Lá no high school, que é o ensino médio dos Estados Unidos, deram essa ideia, né? Entraram na escola para que eles vivessem já nesse ciclo do que é formar uma empresa, do que é assumir responsabilidade. Então deu tão certo que foi o primeiro projeto da Junior Achievement, né? E aí lá é chamado In Company, JA Company, perdão, e deu muito certo, que repetiu nos próximos anos e outras escolas quiseram também levar o projeto e assim veio acontecendo e a gente já está hoje em mais de 115 países, não só com mini empresa, mas com todos os outros programas. Mas foi o primeiro programa nessa relação de incentivar e ensinar o jovem já sobre o mercado de trabalho. Certo. Eu ia passar para a Rita, mas antes disso, eu fiquei sabendo que você também foi uma achiever do projeto? Foi isso? Não, eu não. Eu não fui a achiever do projeto. Ah, tá. Achei que você tinha sido. Não participei. A gente tem vários advisors, né? O que é advisor? É o voluntário que participa hoje. A tradução de advisor é orientador ou mentor. Então a gente tem vários mentores que participaram do programa. E aí eu até pergunto quando eles voltam para participar como voluntário, né? Qual foi o motivo que levou ele a fazer isso? E a maioria é essa gratidão, né? O projeto me ajudou muito, me ensinou muito, porque às vezes eu participo do projeto, mas não sei realmente qual que vai ser a influência dele na minha vida, até que acontece coisas que eu vi que o projeto me ajudou com isso. Então, a partir dali, o pessoal já vê, nossa, se eu não tivesse passado por lá, eu não saberia tal coisa, hoje não estaria vivenciando essa experiência. Então, a JA abre muitas portas para esses jovens e eles voltam para agradecer dessa forma, né? Para fazer com o que fizeram na vida deles. Como alguém conseguiu auxiliar e mudar a vida deles nisso, eles retornam com essa gratidão maior, participam do programa. E como eles têm a experiência de ser um achiever, que é quem é participante do programa, fica muito melhor a experiência, porque eles lembram dessa época e contribuem mais ainda para o projeto. Que bacana. Rita, e para você está como um advisor, né? Já tem um tempo? Já, tô no terceiro ano de advisor. Certo. E nesse terceiro ano seu, Rita, o que você acha? Qual que é o impacto nessa pessoa que está participando, nesse jovem que está participando, ou qual é a reflexão que isso contribui para esse jovem? Tá. A gente percebe a evolução primeiro do jovem, né? Ele chega tímido na sala de aula, né? Com inseguranças, com dúvidas do que seria, né? Às vezes ele vem sem ter certeza do que é aquilo, né? Então ele vem com muitas dúvidas. Então ele vem muito inseguro. E aí você vai vendo na evolução o quanto ele cresce, o quanto ele vai se aprimorando. Ele aprende a fala, porque muitas vezes ele é tímido, então ele consegue colocar para fora, consegue se expressar, e ele consegue também identificar para que área que ele consegue ir melhor, né? Será que ele vai mais na parte de produção, na parte de financeira, enfim, né? Sustentabilidade, marketing. Então a gente percebe a evolução do jovem, então é muito bacana. Eu participei de outros projetos da JA, mas o Mini Empresa realmente para mim eu acho que é um dos mais completos na minha visão, muito bom. Bacana. Ana Luísa, pegando esse gancho da Rita, o que te motivou a ingressar no projeto? Então, quando apresentaram o projeto na minha sala, na verdade eu estava viajando, e aí quem me contou foi minha amiga. Ela me contou e eu achei muito interessante. Também porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, né, ao longo dos anos, mas eu nunca tinha entendido muito bem como funcionava. Quando ela me contou, ela falou que seria um projeto para a gente criar um produto, fazer tudo por nós mesmos, eu achei muito interessante. E também achei uma oportunidade de a gente ver como que funciona. Tanto montar uma empresa, mas também trabalhar junto com, por exemplo, pessoas que ali eu não conhecia tão bem, e que agora a gente convive uma tarde inteira, muitas vezes a gente conversa fora da jornada, a gente conversa pessoalmente, para entender mais como é que está funcionando as coisas. E dentro disso, qual que você acha que, nessa experiência que você está tendo agora na jornada, qual que foi a sua maior dificuldade? Bom, eu acho que a maior dificuldade para todo mundo foram 2 jornadas em específico, foi quando a gente teve que decidir qual produto seria, também, mas apesar dessa dificuldade, quando a gente dividiu em grupos, você selecionou algumas ideias
eu acho que deu para dar uma esclarecida, porque quando falam, né, para escolher um produto, a gente ficou muito preso, né, naquela caixinha de pensar num produto para vender. Mas aí quando a gente fez aquela dinâmica de pensar no problema, encontrar uma solução e pensar no que seria possível transformar em realidade, eu acho que ajudou muita gente ali. A gente estava um pouquinho perdido e deu uma direção. Só fazendo um adendo, quando a gente fala em abrir uma empresa, hoje a maioria das pessoas pensam, eu tenho que ter uma ideia boa. E assim, o legal do mini empresa é que eles entendem que empreender é resolver problema. Então, às vezes eu tenho uma ideia que, tem muita gente que morre com a ideia, porque acha que a ideia vai mudar a vida dele. O que ele tem que entender é, todo mundo está atrás de resolver algum problema. Então a gente, no início, né, na parte de planejamento, a gente foca muito isso com os meninos. Olha, deixa a sua ideia para lá, porque todo mundo que quer abrir uma empresa tem uma ideia de um negócio que vai dar certo, né? Na cabeça dele já está tudo pronto. E a gente foca no problema. Vamos perceber quais são os problemas que a gente vivencia, que é comum, porque o problema mais comum provavelmente é o que mais eu vou vender, né? E é óbvio que o objetivo não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. E fazer eles entender isso é o principal. Cara, quando você é alguém que foca nos problemas e acha a solução para eles, monetizar a solução é fácil. Então, depois que eu já tenho a solução do problema, as pessoas virão atrás para solucionar. Então, esse é o nosso foco. Eles entenderem que o problema vira uma solução, essa solução vira uma ideia e aí, posteriormente, vira um produto. E eles levam isso para casa, né? Então, eles compartilham isso com a família, né? Tentando descobrir os problemas em casa para eles chegarem num produto. Então, assim, é bacana esse envolvimento também que eles levam para fora, né? Então, assim, conversando com o professor, conversando com os outros alunos de outras salas, né? Com os parentes. Então, assim, é muito bacana eles descobrirem esses problemas para chegar no produto. É muito bom. É interessante que eu lembro que quando fizeram uma pesquisa, né, que teve uma jornada que tinha que sair para poder fazer uma pesquisa de quais eram os problemas, né, que você tinha na sua casa. E aí eu lembro que veio uma galera atrás de mim, tipo assim, o que você tem de problema na sua casa? O seu dia a dia que tinha que ser mais fácil para resolver. E aí eu via muita cacholinha ali, meio que saindo fumacinha, tentando pensar quais eram esses problemas. E isso é muito interessante, porque você percebe a evolução desse menino e dessa menina, né? Exato, e assim, a gente teve várias mini empresas com problemas simples solucionados que viraram grandes empresas depois, ou participaram do projeto nacional, né? Porque se você destaca no mini empresa regional, você ainda tem a possibilidade de participar do nacional, e destacando o nacional, você participa do Worldwide, que é o mundial. Então, a gente teve mini empresa aí solucionando um problema, até aqui na capa, né, que é fone. Quando eu tinha, a época que hoje é fone sem fio, né, mas naquela época, que, salvo engano, foi 2019, por aí, a gente tinha muito problema de, quando eu coloco o fone no bolso, ele enrola, né, e toda vez eu tenho que ficar desatando. Então eles fizeram um produto simples, que é só para eu enrolar o fone, colocar no bolso, e resolveu muito problema, venderam muito bem. E outras mini empresas que, por exemplo, criaram um chaveiro com um dispositivo Bluetooth, né, que às vezes eu sumo a chave, fica difícil encontrar, ela começa a apitar e eu encontro. Então, assim, eles arranjam soluções para problemas simples, que às vezes a gente nem pensa sobre isso no dia a dia, mas através desses... A gente perde um tempo, né? Nossa, chave principalmente. Um fone engarranchado é uma lástima. Então, quem que pensou nisso e criar um produto para isso, né? Isso é muito legal. Interessante. Eu já tinha olhado essa capa e falei, mas o que será que é? Essa é do porta-fone. Eu também não sabia. É do porta-fone, essa. Gente, foi bem criativo. Olha só. Falando nisso, eu já entendi que o Mini Empresa foi o primeiro programa lá em 1919. Exato. E atualmente, como que acontece? Tem uma estruturação todo ano? Alguma coisa muda? Tem uma renovação dentro do projeto? Como é que funciona? Exato. Assim como vai mudando, né, o ambiente, o formato de tudo, na verdade, né? Não só da tecnologia, mas empresarial, como vai mudando as coisas, também precisa ser atualizado o programa. Então, é óbvio que assim, ele tem uma estrutura, né, que ensinar esses conceitos técnicos, ensinar as áreas específicas e também focar no socioemocional, né, desenvolver competências e habilidades para isso. Mas essa estrutura ela é também atualizada, né? A gente, por exemplo,
Agora a gente teve uma parceria com a Dell que criou um programa para rodar dentro do mini empresa com um programa de uma empresa mesmo. Então os diretores têm responsabilidades para ir lá inserir no programa, dentro do programinha. Né? Eu tenho lá também controle de estoque, que facilita a vida deles, ao invés de antes a gente contava na caderneta mesmo, né? Então essa estrutura vai mudando. E além de algumas regras, porque antes a gente tinha não só venda de produtos, mas também de serviço. E aí a gente via que às vezes serviço dificultava muito, principalmente na parte da feira, né? Para eu oferecer serviço é mais difícil de vender um produto dentro do shopping. Então foi tirado o serviço. E aí quando virou só produto, a gente teve outro problema que foi geralmente ter só bombom, né? E aí ficava um monte de mini empresa só de bombom. Aí não, a gente tem que diversificar. E aí a gente foi e atualizou para não poder produtos alimentícios. Então ele vai sendo atualizado conforme também a gente vai percebendo as modificações necessárias. Bacana. E por falar em produto, Ana Luísa, como que vocês chegaram ao produto que vocês escolheram? Bom, o produto que a gente escolheu foi o Ecogloss, que inclusive está aqui na mesa. Mas para a gente chegar até ele, foi assim, uma série de desafios. Bom, primeiro é que a jornada que a gente decidiu o produto, que também tudo o que a gente faz lá, que eu acho muito interessante, que é por meio da votação. Nunca algum dia vocês chegaram e falaram, não vai ser isso, que a gente decidiu isso. Sempre a nossa turma, se não me engano, tem 20 e poucas pessoas, né? E sempre são essas pessoas decidindo o que a gente vai fazer em conjunto. Pra gente chegar até o gloss, a gente pensou em alguns problemas e aí a gente chegou na conclusão que tinha que juntar o que era útil para muita gente, que no caso é o hidratante labial, que pode ser usado tanto para homens, para mulheres, crianças, que hoje em dia tem um público muito grande também, mas também uma coisa sustentável, que ali ajudar tanto o meio ambiente, também não tem teste em animal, nem nada disso. E o que eu acho interessante também, da gente chegar até o gloss, foi que tiveram várias ideias também muito boas. Igual você falou, numa jornada, né? São algumas ideias muito boas que às vezes não são tão viáveis nesse momento, mas que a gente pode usar, né, mais pra frente, que são também muito legais. Usa a experiência que adquire no programa para, sei lá, abrir sua empresa, né? Ou levar uma ideia que às vezes não foi aceita dentro do programa, porque tem isso. Eles também lidam com frustrações, né? Porque às vezes, sei lá, eles montam no mínimo 3 protótipos, né? E aí desses 3 protótipos eles escolhem um produto só. Então às vezes eu apaixono pela ideia que eu construí. Foi meu primeiro filho, digamos assim, né? Construir um produto. Então aí ele tem uma frustração de que a turma inteira, como todos são donos, eles têm que entrar num consenso de qual é o produto que eles vão vender. Então ali ele já encara uma das primeiras frustrações no mundo do negócio, que às vezes a sua ideia não foi aceita. E tudo bem, porque eu vou usar a experiência que eu tiver com essa ideia para talvez lá na frente eu usar a ideia que eu achava que é a mais viável. Então é ótimo isso também, porque aprender a lidar com frustração me ensina muito na vida, né? Nem tudo vai ser como eu quero. Então isso é ótimo, que é outra experiência dentro do programa. E essa turma, ela teve muito essa dor, né? Porque ficaram no final 2, assim, muito bons, né? E que a gente percebeu, assim, né, o empenho e a frustração naquele momento de não ter sido escolhido, né? Qual era o outro produto, além do Gloss? O outro produto, inclusive, foi o meu grupo, que eu no começo até fiquei um pouco assim receosa do Gloss, mas hoje em dia eu acho que eu olhei para uma ideia. Foi a melhor escolha, assim. Olha só que legal. O outro produto era um dispositivo que a gente usava tanto para ler um livro, por exemplo, no escuro, que ele ligava uma luzinha para você acender no escuro, e também você podia colar em algum lugar para acender uma luz, quando acabasse a energia e tal. Esse produto também eu achava muito interessante. E eles foram evoluindo nesse produto, né? Pensar ele ser carregável, de LED, então assim, ele evoluiu demais, né? Só que ele ia ser moroso também para aquele momento, né? Entendi. Então, onde eles pensaram, né? No que seria a produção maior, né? Ou se eles iriam para aquele que seria mais moroso, mas também tinha grande valor, né? Então eles acabaram optando por aquilo que talvez a produção seria maior naquele momento. Legal. Né? Mas assim, ambos muito bons. Sim, inclusive esse dia da jornada, eu ia comentar sobre a questão da frustração, porque assim, esse grupo eu queria ir lá e abraçar todo mundo, porque era notável a frustração que eles saíram de lá. Mas aí eu também não conversei, faz parte desse processo, porque trabalha muito essa questão socioemocional. Exato. E foi a primeira vez que eu me deparei com esse projeto.
recebi o convite do Paulo para acompanhar, né? Tinha alguém da escola para acompanhar a galera. E aí eu fui. E aí eu fui conhecendo o projeto junto com eles também. E a coisa assim que eu acho mais importante, não que preparar para o trabalho não seja importante, porque aqui está preparando já a Ana Luísa para o mercado de trabalho. Com certeza. Mas antes disso, preparar esse emocional, que você sabe que você vai chegar nesse ambiente do trabalho e que você vai lidar com muitas pessoas. Exato. Cada pessoa é um mundo e você também é um outro mundo. Vocês têm que estar sempre alinhados ali. Eu achei isso fenomenal. Exato. É muito grandioso essa lição, né, Luísa? Muito. Uma parte também que eu lembrei foi que quando vocês levaram aquela tarefa de casa assim, pra gente fazer a pesquisa, eu fui com duas amigas minhas assim, que eu não conhecia tanto. Hoje em dia são amigas minhas, mas a gente foi no shopping e pesquisou, foi na livraria, que no caso que foi para esse protótipo, né? A gente foi na livraria, falou com pessoas desconhecidas. Isso trabalhou muito também a questão da vergonha, porque na minha idade, e também acho que em toda na idade escolar, assim, a gente tem muito isso, que é uma vergonha de falar com outras pessoas que você não tem conhecimento, assim, e também até a gente aqui da escola, que às vezes você não tem coragem de chegar e perguntar alguma coisa. Acho que isso também foi muito legal. E a integração, né? Porque assim, ó, às vezes a gente fica na escola e a gente só fala com o pessoal da nossa sala. Sim. Mesmo que no recreio tenha convívio com outras salas, né? O Mini Empresa traz essa experiência, porque querendo ou não, é uma empresa só de todo mundo. Então eles começam ali a ter amizades com outras salas e isso é muito bom também. Não, e você percebe, né? O primeiro dia, né? Todo mundo sentado, ninguém conversa com ninguém, Cada todo grupo, mundo né? tímido, né? Todo mundo tímido, tudo assim, né? Fala um pouquinho de você. Ah, meu nome é bem baixinho, você quase não escuta o nome deles. Aí eles vão evoluindo, vão crescendo. É muito bom. É muito bacana ver esse crescimento. Né? No final de cada jornada, a gente tinha que falar também o que a gente tinha achado que tinha que melhorar. Uma coisa muito legal também, que eu acho, o que a gente tem que você gostaria, né, para a próxima jornada. Muitas vezes a gente só ia falar assim, nossa, eu gostei muito de hoje, mas a gente não seria verdadeiro. Às vezes você tem alguma coisa que você queria falar. Com e certeza. hoje em dia a gente consegue falar bem. É bacana. Ô Rita, eu sei que a feira, porque assim, o projeto funciona, são jornadas, né? A gente não chama de aulas, se chama de jornadas, Exato. né, Cláudio? Então funciona semanalmente. E no final desse projeto tem a feira, que o pessoal vai para lá para comercializar. E que não vai ser somente bombom dessa vez. Exato, Né? nem pode alimento. E aí eu sei que o Flamboyant que vai sediar esse espaço. E como é que funciona esse dia? Como que é essa feira lá? Tá. No Mini Empresa? Bom, os jovens eles chegam cedo, né? Então eles têm que ter, já começa daí as responsabilidades, né? Chegam cedo, no horário combinado, no horário acordado, né? A JA faz todo um cronograma para eles antes, então eles recebem isso, né? Até de como chega, porque assim, é meio complexo dentro do shopping e vocês vê o shopping fechado, né? Então assim, não é o shopping aberto como vocês estão acostumados, né? O shopping tá lá na sua operação de trabalho, de limpeza, de tudo, né? Então assim, tem um local por onde vocês vão entrar, a JA tem todo o cuidado de fazer uma gravação de como vocês vão chegar, onde vocês vão se apresentar, por onde vocês seguem, né? Qual o caminho que vocês vão fazer, qual o trajeto, né? E aí, chegando lá, vocês vão direto pro Cinemark, né? Normalmente é lá no Cinemark que a gente faz esse momento, acho que esse ano vai ser lá também, né? Isso, o inicial é. Então, tem esse momento que aí vocês vão para lá, tem lista de presença para esse comprometimento, para verificar o horário que vocês chegar pontualmente, né? E aí vai ter uma palestra falando um pouco mais do projeto e também tem uma palestra que ela é engajamento, para que vocês falem um pouco de vendas, né? De como vocês... Quais são as regras, né? Você não pode simplesmente abordar um cliente dentro do shopping, né? Você tem que estar dentro do seu stand, mas chamar a atenção para o seu stand, né? E quando esse cliente se interessar no seu stand, no seu produto, como você vai fazer para vender, né? Então, assim, tem muito esse momento aí de realmente de formar eles, né, de tirar um pouco da vergonha, faz umas brincadeiras, é muito interativo, né, esse momento. Depois vocês descem para o local onde vai ser a feira, né, então o Flamboyant ele tem todo o cuidado de liberar um espaço onde tem uma boa perspectiva de vendas, né, que é um local amplo,
E é assim, sempre perto de uma porta de entrada, para que você tenha aí, né, visibilidade para a feira como um todo, né, os estandes todos do mesmo tamanho, todos, né, certinhos, e aí a gente faz, aí vocês têm aquele momento ainda de decorar o stand, de preparar o stand, e aí a JA divide o time, né, por horários, né? Exato. Aonde tem, porque assim, não dá para ficar todo mundo. Na verdade, é o diretor mundo, de RH né? que vai ser responsável pela escala, né? Porque não dá para todo mundo junto, né? Então, assim, então vocês são divididos, aí vocês vão fazer as vendas, né? E o Flamboyant, ele aprova muito esse projeto, né? Então, o Flamboyant já está aí há mais de 20 anos junto, né? Desde o com começo. a JA, né? Nesse projeto. Então, assim, tem muita parte de vendas, então assim, e a gente vai ter vários momentos lá, né, então assim, a JA dispara várias interações até para vocês interagirem com os outros stands também, né, então assim, é muito bacana. Tem uma galera que é o núcleo de ex-alunos da JA, né, e eles, a gente conhece como Nexa, eles preparam um desafio Nexa, porque como os meninos, né, ficam das 10, na verdade eles entram antes de abrir o shopping, mas no stand, para venda, etc., eles ficam das 10 da manhã às 10 da noite. Então tem um desafio criado, é óbvio que é por escala, né? Eles não vão ficar todo mundo durante esse período, mas enquanto tá lá, eles cumprem também desafios do Nexa, que vai tirar algumas fotos, aí tem lá... Não dá para eu adiantar, né? Porque senão eu vou contar, mas tem vários desafios para eles cumprirem que também pontua dentro do projeto. Então é bem divertido. Né? A galera ama porque, primeiro, às vezes eles nunca entrou num shopping antes de ser liberado ao público. Então eles já vivem essa experiência, né? Ver que shopping não funciona só das 10 às 10, é 24 horas, 24 é uma loucura horas. Mesmo. Né? E é muito divertido, porque é um dia bem diferente. A gente tem o Flamboyant como parceiro aí há muitos anos, e sempre assim a gente tem uma estrutura, a gente tem a equipe, né, trabalhando para o projeto. Isso é muito bonito. Eles levam a afinco mesmo essa realidade da JA aí. Então, fica muito mais fácil o nosso trabalho como gestor do projeto. Rita, você falando sobre isso, eu fiquei pensando, o que levou você a ser um advisor? Boa! Boa, né, essa pergunta, né? E o que é? Fala o que levou na você verdade, a ser, e qual que é a função a função da pessoa de advisor? Na verdade, eu sempre trabalhei com... eu sou de São Paulo, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com a hospitalidade, com a hotelaria como um todo, né, com encantamento. E eu sempre trabalhei com voluntariado em São Paulo. E quando eu vim com essa transferência de vir para Goiânia, e que eu fui trabalhar no Hospital Albert Einstein, eu já tinha aquela necessidade de procurar algo que me completasse, porque eu sempre gostei do voluntariado, né? Então, assim, e o Einstein tem muito do voluntariado, né? E aí, num belo dia, o Flamboyant que me apresentou a JA, né? Ele falou, Rita, vai ter um projeto de mini empresa. Aí eles me explicaram um pouco o que era. Eu falei, na hora, né? Então, assim, porque eu gosto, né? Então, assim, é muito bom trabalhar com pessoas e principalmente quando você consegue oferecer um pouco de você, né? Porque, assim, a gente também aprende, né? Em todos os mini empresas ou em qualquer trabalho nosso, a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, eu também aprendo todos os dias, eu aprendo com todos eles todos os dias, né? E, então, assim, na verdade, eu não conhecia, em São Paulo eu não conhecia, e eu vim a conhecer aqui pelo Flamboyant mesmo, quando eles me apresentaram, né? Então, para mim é muito enriquecedor. E assim, é extremamente importante o trabalho do voluntariado dentro da JA, primeiro porque nós somos uma equipe de menos de 10 pessoas, a JA Goiás. E contando com o voluntariado, a gente consegue atender, igual o número do ano passado, a gente atendeu mais de 45 mil jovens, né, durante um ano, mais de 45 mil experiências de aprendizagem. A gente fala experiência de aprendizagem porque um jovem pode participar de mais de um programa. Então, assim, para chegar nesse número, se não for o voluntariado, é impossível, né? E as grandes empresas parceiras, não só o Flamboyant, né, que é parceiro da Junior Achievement, tem muito essa cultura do voluntariado, e isso auxilia muito. Então, sem o voluntariado, seria impossível a JA ser o que ela é hoje, né, estar em tantos lugares, impactando tantos jovens, porque realmente a equipe é bem pequena, né? Se fosse, por exemplo, para eu atender, pensa, né? Só que está acontecendo no mini empresa são em 12 escolas, seria impossível me dividir em 12 aí para conseguir atender isso. Então é ótimo, e especificamente, né, as empresas que já são parceiras da JA têm isso
muito cultural dentro delas. Então elas já pregam, né, levam lá o testemunho da JA para dentro da empresa, e isso é ótimo. Bacana. Já que você já falou em escola, eu já vou puxar a pergunta para você. Como que faz para uma escola participar? Boa! Para a escola participar, é só ela ter interesse, pode entrar em contato com a gente ou pelo nosso site, que é jagoias.org, tá? E aí ela clica em parceiros, e se ela quiser ser um parceiro também do programa ou solicitar, né, algum projeto, ela pode solicitar por lá ou nas nossas mídias sociais, qualquer rede social, @JAGoiás, você encontra, pode conversar lá no direct. A gente tem uma comunicação ótima, né, que é a Vanessa, um abraço para a Vanessa, porque faz muita coisa, né, parece 1000 pessoas trabalhando na comunicação. Parabéns, Vanessa. E ela é bem fera mesmo, então vocês podem entrar em contato através das mídias sociais. Lembrando que o Mini Empresa, ele acontece no contraturno, né, então se a escola tiver interesse, precisa ter essa abertura, né? Às vezes o colégio não abre à noite, sei lá, porque são voluntários que trabalham durante o dia, então geralmente funciona noturnamente. Aqui é porque, como o Flamboyant adotou essa escola, né, e a gente tem também um voluntário da FIEG, e eles são parceiros, eles estão liberados durante essa jornada, né, então por isso acontece nessa escola durante a tarde. Mas precisa ter essa ciência e precisa saber que o aluno tem que querer participar. Né, a gente vai na escola, faz uma sensibilização, mas ninguém é obrigado. O aluno tem que querer participar. Isso já seleciona muita gente, porque ele tem que ter interesse mesmo. E quando entra, a Ana Júlia pode dizer, não é algo fácil, né? Porque empreender, principalmente no nosso país, não é fácil. E isso é ótimo, porque se ele já tiver interesse, significa que é um grande passo. Em vez de eu precisar fazer o aluno se interessar, ele já entra com essa cabeça, e é óbvio que a gente tem algumas desistências, porque não é algo fácil, como eu disse, né, mas quem termina sempre agradece muito, lá na frente principalmente, né, e aí eu tenho certeza que a Ana Júlia lá na frente vai ser nossa voluntária para fazer o que ela recebeu também. Já viu, né? Você Já tem essa resposta. Vocês comentaram do shopping, eu tô muito curiosa agora pra saber como que é antes. Você vai ver. E olha, o antes de abrir é o meu time que tá lá, né? Então, assim, é o time de operações, né? Que, assim, tem a gerência de operações, né? Então, assim, quem que tá lá antes do shopping abrir? É o time de limpeza e o time de manutenção, né? Então, a gente tá lá, tem paisagismo, tem várias áreas. Então, assim, vocês vão chegar lá, vocês vão ver máquinas operando, andando, né? Porque, você assim, vai ver que nem parece um shopping. Não Aí parece. depois do nada, 10 horas, tá tudo perfeito. Eu vi por lá, É muito legal. Eu morro de curiosidade. Inclusive tem umas portas. Assim, Tem os corredores técnicos, né? Vocês vão conhecer os nossos corredores técnicos. É muito, tem muitos segredos. É muito né? maior do que a gente imagina, né? Muito maior. Né? E as nossas, a gente lava o shopping com máquinas, né? Então são máquinas dirigíveis, né? Então são máquinas bem robustas, grandes, né? E aí são 136 colaboradores, você já imaginou, né? Só na limpeza. Mas a gente faz em turnos, né? Pensa Mas é gerir muita isso, hein? gente. É muita coisa. É muita gente. Não, aquilo que a gente vê não é nada. Não. Os bastidores é muito maior. É impressionante. E o nosso, que nem o meu time, por exemplo, ele é 24 horas, né? Então eu tenho um time de madrugada, tenho um time de manhã, tenho um time à tarde, e vai, mas você vai conhecer um pouco deles, você vai gostar. Você vai gostar mesmo. Uma coisa também que eu achei muito legal no projeto foi que aqui na escola, de tarde a gente tem também outras atividades, mas eu nunca tinha tido contato com uma iniciativa assim, que não é uma iniciativa unicamente da escola, né? São pessoas de fora que têm esse interesse, igual falou, é uma ONG, não é uma coisa que a gente tem que pagar, nem nada disso. Vem aqui na escola pra gente ter essa experiência, que eu acho bem muito interessante. Voltando aí em relação às escolas, o projeto é gratuito, então a escola não paga por isso, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente vai oferecer para a escola vê a dimensão e fica assim, quanto que é? Igual eu fui oferecer em algumas escolas que questionaram. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, a gente vai trazer de graça, né? Mas é óbvio que nada é de graça. Quem que banca isso são empresas que são parceiras, né? Mas bancam isso com muito louvor, né? A gente tem, graças a Deus, vários parceiros aí, aqui em Goiás principalmente. O pessoal tem essa cultura do voluntariado também, essas empresas, então auxiliam não só com a grana para fazer isso chegar gratuito na escola, mas também com o próprio time, né? Isso é ótimo.
E a escola pode aderir a qualquer daqueles projetos que tem no JA, Cláudio? Existem públicos específicos, né? O Mini Empresa, por exemplo, é só para alunos do ensino médio, de preferência do segundo ano, é óbvio que tem algumas exceções, mas cada projeto ele tem um nível de escolaridade específico, por conta da idade, por conta da maturidade também, né? E por conta da ambiência. Então, são vários projetos, mas depende aí do projeto. Porque às vezes a escola só atende ensino médio, só atende ensino fundamental, então alguns projetos ela não vai conseguir participar. Bacana. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a forma, o cuidado que vocês têm com a sustentabilidade. Muito forte. Eu estou vivenciando as jornadas, né, porque eu estou acompanhando o pessoal aqui do Metropolitano, e todo o tempo está falando muito sobre a sustentabilidade. E é mais bacana ainda, porque não é a sustentabilidade apenas eu não tomar uma água num copo descartável, mas é a sustentabilidade enquanto eu insistindo nessa vida. Então, assim, é muito bacana. E mais Realmente bacana ainda quando forte, eu percebo os meninos e as meninas aqui já tendo outras tomadas de atitude, sabe? Em vez de ir lá pegar um copo descartável, já está trazendo a garrafinha, está trazendo o copo. Então, isso é bacana. A sustentabilidade entrou no Mini Empresa como uma diretoria também, porque a gente acredita que as empresas do futuro, que na verdade já são presentes, devem se preocupar com isso, né? Não só em relação ao lixo que a gente produz, mas a produtos sustentáveis. Cada vez mais a gente vai aproximar disso. Então a gente já coloca eles para vivenciarem, porque a cultura das grandes empresas é essa. Então eles já irem prontos também conscientes, né? Além de prontos, conscientes de que a gente precisa cuidar do meio ambiente para que a gente consiga sobreviver em nossas gerações futuras também. Sim. Pensando nisso, Ana Luísa, como que vocês pensaram a embalagem do EcoGloss? Como é que vocês pensaram a sustentabilidade no produto de vocês? Então, pensando na produção, que é a minha área, inclusive, de produção, ele vai desde da compra dos ingredientes, né, que a gente pode até ver aqui, a gente fez um rótulozinho, mas nele a gente tem a cera de abelha, óleo de coco, óleo de rícino, os corantes e as essências. Todos esses produtos são alguns produtos assim fáceis e também não são produtos que vão ter conservantes e nem nenhum material que vai depois ali você vai descartar, vai fazer mal para o meio ambiente. São produtos sustentáveis. São materiais naturais, né? Sim. Nada artificial. Tem o Instagram da minha empresa. Depois é só acessar no Instagram, EcoGloss. Tem essa mesma logo aqui. Já conhece lá, dá para comprar por lá. E pensando também na sustentabilidade, a gente pensa no quê? Na produção, a gente mexe ali com água quente e a gente busca no máximo, por exemplo, hoje é dia de produção. Pensar em fazer de uma forma que a gente vai gastar o mínimo de água possível, o mínimo também de papel ali para higiene e tudo. Claro que tem algumas coisas que não dá pra gente ficar sem, né? Que são, por exemplo, a luva, a touca, as máscaras, mas que deve estar ali porque é necessário. Nada a gente usa que vai poluir muito o ambiente. A gente não quer, a gente pensa ao menos produzir menos lixo possível. O Cláudio tinha perguntado sobre a questão da comercialização. Vocês já comercializaram o EcoGloss? Já sim. Semana passada foi a nossa primeira jornada, né? A gente produziu... De produção, né? Isso, de produção. Como é que foi? Não, bom, foi uma... Desafio, foi um desafio. Um desafio também. Agora sou eu e o João Pedro, que é esse diretor de produção. E semana passada acho que foi o dia que a gente teve mais dificuldade, que a gente sentiu na pele o que é ali ser diretor mesmo, né? Que é controlar entre aspas, né? Fazer um fluxograma, né? O passo a passo, exato. Sim, dividir em equipes, porque igual vocês falaram, ali, lá mesmo no dia do Flamboyant, não tem como deixar todo mundo junto, exato. É uma bagunça. E a gente observando semana passada, a gente já pensou para essa semana algumas coisas diferentes que a gente pode fazer, porque a gente observando como funciona a produção em si, porque tudo estava no papel antes, né? E agora a gente colocou em prática. E aí é muito legal a gente ver como que funciona, assim, gerir algumas pessoas, né? Explicar como que funciona, como que tem que fazer, ver se está sendo feito certinho. E já conseguiu vender alguns? Já sim, a gente produziu semana passada alguns, já vendemos todos essa semana. E essa semana agora vender mais pra gente conseguir dar mais capital para chegar na feira do Flamboyant e vender bastante também. A ideia é ter produtos, né, para feira, né? Então eles estão vendendo, mas segurando também uma parte dessa verba para produzir mais, né, e ter o necessário para a feira.
Mas levei um de teste, quer dizer, comprei um, né? Comprei, porque não é esse negócio de teste, não, né? Tem que pagar, né? Não tem amostra grátis. Não me deram uma amostra grátis. Não, aprovadíssimo. Gente, não teve uma amostra grátis. Olha só. Ele a viver na produção. Uma coisa muito legal também foi que pra gente chegar até nessa fórmula, a gente tentou várias outras também. E essa ficou e que a gente chegou assim na mais viável, porque a cera de abelha é um produto, uma matéria-prima que a gente usa, que é assim, não é tão fácil de encontrar, mas a gente comprou já bastante para deixar ali. E isso que deixou cheiroso, porque dá vontade de comer, né? O cheiro Não, dele. o cheiro foi a essência que a gente usa sim. também. A gente tem essência de morango, de banana, de maracujá. E essa fórmula que a gente usa agora não é uma coisa assim muito difícil. A gente pensa assim, produzir 10 gloss. Aí a gente tem a fórmula para um gloss, vai multiplicando, né, para quanto a gente quer fazer. E também é um, assim, relativamente não fácil, porque nada que a gente vai fazer em grande escala é fácil. Mas é uma coisa que dá pra gente fazer aqui na escola, todo mundo junto, dá pra organizar bem. Legal. E pensando em sustentabilidade, o que eu percebi também neles, eles já pegaram esse ritmo, né? Então, assim, quando eles vão fazer o produto, ele seca rápido, né? Sim. E aí, o que eles faziam? Raspavam bem, aí ficava um pouco da cera embaixo, eles reaproveitavam, derretiam ela novamente. Para quê? Para não ter que jogar fora, né? Ótimo. Então, eles não desperdiçaram nada. A gente observou muito o time, eles não tiveram... foi 0 de desperdício. Legal. Na primeira semana, produção do Eco. Essa semana a gente já viu com Muito bom. assim, um equipamento pão duro, que é aquele pra gente raspar bem também, que a gente consegue não desperdiçar nada. Sim. Gente, eu vou falar uma coisa. Ficou muito bom a textura. Ficou Não é porque eu ótimo. estou aqui não, mas ficou muito bom mesmo. Até a tá? gente assustou, porque igual... Nem esperava que ficasse tão bom. A gente fez uma pesquisa, a gente testou já só com óleo, a gente testou até com mel, porque ele é um produto alimentício, mas ele também não perde, né, o mel. Mas, assim, a cera de abelha foi o ideal. Agora, a nossa única luta, assim, que eu vou contar pra vocês, é encontrar o óleo de risco. Porque tem na farmácia, mas não é o mesmo que a gente usa. A gente usa um específico, tem uma textura diferente. Aí, isso a gente coloca toda a equipe, não só de produção, mas todo o grupo mesmo, pra procurar esse óleo. Inclusive, vocês souberem, gente, onde que a gente... Já vai lá na rede social e Comenta lá indica. e avisa pra gente. Ô, Ana, e quem vai querer comprar esse gloss maravilhoso, como é que faz? Bom, se você que está assistindo e tiver interesse, é só pesquisar nosso Instagram, que é Ecogloss, mandar mensagem lá no nosso direct que a gente manda certinho os valores, quais sabores que a gente tem disponível. E é uma coisa muito legal, você pode apoiar, né, os pequenos empreendedores que a gente está começando agora. E qual vai ser o dia da nossa feira? A gente tá pro Flamboyant, descobriu o Flamboyant antes de abrir. Depois Dia 7 de junho? Dia 7 de junho agora. De Já. junho, dia 7 de junho. Tá Sábado. chegando, inclusive. Hoje é dia Tá chegando. Tá chegando. Sábado, ó, você que tá Bora fazer assistindo, produção. tá convidado a ir lá vivenciar essa experiência como cliente, né? E além do Metropolitano, a gente tem mais outros colégios que vão ter outros produtos, então você pode gastar com gloss, pode gastar com vários outros produtos, ou pode só visitar a gente e conhecer um pouco mais Não vai do dar projeto. spoiler dos outros? Não pra posso dar Aí, ó, spoiler tá dos vendo? outros. A gente tá só- curioso pra saber. Achei que ia escapar. Uma coisa que a gente tá pensando, você que for lá vai ganhar um brinde exclusivo. Nós estamos aí lá. Ó, eu vou falar. Olha! Tem que fazer a conta. Tem que fazer a Tem que conta. Fazer a compra. Legal. Aí nós estamos pensando também em sacolinha pro cliente, mas não aquela de plástico. Nós estamos pensando na sacolinha de papel craft, que é aquela marronzinha, Sei. né? Aí a gente pensou, Sustentável. sim, em fazer nossa logo, colocar lá, que às vezes a gente até chega mais pra frente. Alguém, assim, quer continuar produzindo gloss, a gente já fez uma arte. E a gente vai pesquisando assim, todo mundo do grupo junto, alguém vai numa loja, manda foto lá no grupo. Já o que manda vocês ideia, acham, a legal. gente vota, é bem legal. Estão empreendendo de verdade, né? É. Porque tu em algum lugar viu uma coisa da empresa, olha, tem essa ideia, isso é ótimo. A É gente isso. tá pensando para levar alguma coisa assim, sustentável, porque a nossa logo é justamente uma plantinha, a gente tá pensando em levar tanto para decorar nossa stand, tanto para dar de brinde, às vezes uma mudinha ou uma semente. Legal. Bacana. Gente, então é isso. Quero agradecer você, Cláudio, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Muito bacana esse projeto.
Realmente, assim, Também acho. eu já estava assim, eu já tinha um olhar muito amoroso pro projeto, agora mais ainda, porque realmente eu não sabia que era uma equipe somente de 10 pessoas cuidando de um negócio desse tamanhozão. Exato. Então, assim, muito bacana. Obrigada por estar com a gente. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a escola por estar participando ativamente, né? A gente não tem, infelizmente, toda a escola disponibilidade para alguém acompanhar dentro as jornadas. Eu acho isso muito rico, né? Porque a escola vê de verdade o que está acontecendo ali, dá o feedback, auxilia. Vocês trazem também muitas ideias, engajam os meninos, então eu acho isso muito importante. E o Metropolitano está de parabéns. Tá? Não só pelo produto, que eu vi, é um sucesso. Semana passada eu vim na jornada de produção deles e fiquei com vontade de comer o produto, né? É muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Rita, muito obrigada. Eu que agradeço. Assim, eu só tenho a agradecer pela forma que você tem tratando as meninas, os meninos, o seu carinho, a sua paciência, sabe? E mais ainda por você ter estado aqui com a gente, conversando com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o acolhimento, né, dos jovens, que eles foram maravilhosos, estão sendo maravilhosos. A escola nem se fala, né? Eu acho que realmente faz muito sentido. A gente já não vem da primeira escola e o Metropolitano realmente tem um acolhimento excelente, né? São muito participativos, então assim, parabéns para vocês. Eu acho que será um sucesso. Tomara, já é, né? Já é um sucesso. Ana Luísa, obrigada, querida. Boa sorte para nós, né? Mas assim, para você, porque eu só tô aqui, eu não posso ir lá e colocar a mão na massa. Às vezes dá vontade de ir lá e ajudar, mas eu não posso. Mas eu tô ali, então assim, torcendo muito. E com certeza, assim, eu vou fazer eu vou abrir vou revelar um segredo. Quando eu vi aquela questão lá do gloss, porque assim, eu fui do time que eu também tinha que quase me abraçar, porque eu falei, nossa, gente, o gloss, não, foi. Eu tava falando que eu queria ir lá abraçar o pessoal do grupo dela, mas eu assim, confesso que eu também precisava sofri. de um abraço, porque eu sofri com eles e elas. E realmente eu não botei muita fé, mas quando eu vi o gloss, eu falei, uai, esse negócio não tá ruim, não. Então, assim, realmente me surpreendeu bastante, sabe? E é isso, quando você falou aqui, né, que você vai para um lugar e de repente você descobre um outro. Então, foi essa surpresa que eu tive com o gloss também. Legal. Assim como a Ana falou, né? Eu era do outro grupo que também votou contra o gloss e agora eu tô aqui defendendo o gloss. A gente fala para eles da tomada de decisão. É porque, assim, ó, muitas vezes o nosso cérebro, né, quanto mais opção, mais confuso a gente vai ficar. Então, o que eu já compartilho com eles? A experiência de tomada de decisão quando... Vamos supor que eu tenho duas escolhas, que é o mais fácil, tá? Quando eu decido por esse, mas fico imaginando como seria esse, eu estrago o que eu escolhi. Então, o que eu falei para eles? Escolheu, foca no que você escolheu, senão você estraga o escolhido pensando que o outro seria melhor. Então, isso é muito bom, porque eles também aprendem sobre tomada de decisão, porque a gente não vai só acertar, né? Mas uma coisa que o Mandela disse e eu levo para a vida eu nunca perco, porque ou eu ganho ou eu aprendo. Então, é o que os meninos estão fazendo, né? Cada decisão, focando na decisão e fazendo dar certo, porque é eu que vou fazer dar certo. Queria só, antes de terminar, fui pedido pela galera da comunicação para divulgar, você que quer fazer um curso, tá? A JA também tem disponibilidade de curso gratuito online, você pode entrar no inspiraja.org.br. A gente tem vários cursos de empreendedorismo, mercado financeiro, né, educação financeira, que infelizmente no Brasil a gente não tem uma grade escolar ainda para isso, eu acho que é muito necessário. Então você que tem esse interesse, entra aí em inspiraja.org.br, cadastro é gratuito e os cursos são gratuitos e disponíveis para você. Repete do JA novamente, por favor. O site, o Instagram é @JAGoiás e o site jagoiás.org. Ok. Deixar a Ana despedir, agradecer novamente, Ana, e se despede e já anuncia nossa vergonha. Eu também quero agradecer a vocês e a todo mundo que ajuda a gente, porque é muita paciência também lidar com todo mundo ali, tantas ideias. A vocês mesmo também, que ajudam muito a gente ali. E nosso gloss, como eu falei, tá disponível lá no nosso Instagram, no EcoGloss. Tá lá, essa mesma logo aqui. E convido vocês aí na nossa feira, dia 7 de junho.
Sim, investir no EcoGloss primeiro, aí depois vocês podem ir nos outros lugares investir também, né? Exato. E pode ser voluntário, né? Você que, assim como a Rita, sente aí uma motivação de auxiliar mais pessoas, você vai doar o seu tempo, que é o bem mais precioso, e seu conhecimento, mas sem dúvida alguma, você vai ficar mais rico, aprender mais, porque você vai sempre aprender algo, não adianta. outras pessoas. É muito bom. E com isso eu finalizo que eu concordo com isso que você trouxe do Mandela, que a gente nunca perde. A gente sempre aprende. É. E sempre que a gente pode, eu penso que se todas as pessoas fizessem um pouquinho a mais, se todas as pessoas, somos mais de 7 bilhões no mundo, se todas as 7 bilhões fossem lá e fizessem um trabalho voluntário, certamente a gente teria uma outra realidade. Exato. Mas enquanto essa utopia não acontece, que nós vamos fazer isso, né? Fazendo um pouquinho, a gente fazendo a nossa parte, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso coach. Obrigada a todos vocês. Vamos lá na feira, tá bom? Então esse aqui foi só um pouquinho do que é um mini projeto, ou do mini empresa, que é esse projeto do mini empresa. E entra lá no site para vocês darem uma olhada, para vocês fazerem o curso. É gratuito, então mais um motivo para ir lá fazer, tá bom? Então é isso. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.